uma plataforma que analisou o impacto dos passeios feitos desde janeiro na vida dos brasileiros. Olha, entre a maioria dos entrevistados pela plataforma, 8 em cada 10 disseram ter viajado pelo menos uma vez durante esse ano, no geral por lazer, viu? E a sensação de quem fez isso é de fechar esse ciclo com mais leveza. Para 64% dos viajantes, viver boas experiências nos últimos 12 meses reduziu os níveis de estresse nesse período. E com isso já tem muita gente planejando as viagens para 2025, viu? Até porque o ano terá alguns feriadões aí que são aquelas folgas prolongadas por conta das emendas de feriados com o final de semana. Sobre isso, a gente conversa agora com o Pedro Moura, ele que é especialista em milhas aéreas e também empresário do turismo. Oi, Pedro, bem-vindo ao Estúdio CBN, boa tarde. Boa tarde, Tayla, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer falar contigo e com todos os ouvintes da CBN. Bom, Pedro, muita gente já planejando então as viagens para 2025 e essa pesquisa de vocês aponta aí que 48% dos entrevistados querem ir para o exterior, né? O que pode explicar esse desejo aí dos brasileiros para viajar para o exterior, principalmente com o dólar em alta, né? Não é algo tão favorável, mas por que o pessoal está de olho aí numa viagem para o exterior para 2025? Interessante, porque o meu desejo de viajar bastante veio principalmente pelas séries e filmes que eu via quando era mais novo. E acho que hoje, principalmente com as redes sociais sendo mais presentes no nosso dia a dia, a gente vê o tempo todo as pessoas viajando e divulgando os lugares que estão. Então a gente é bombardeado diariamente com paisagens, pontos turísticos, comidas típicas de outros lugares. E isso gera um desejo enorme da gente também viver essa experiência, né? Além de descansar, né? O que muitas vezes durante o ano a gente precisa. E somando as duas coisas, a viagem para o exterior acaba se tornando uma ótima opção. Essa pesquisa também mostra que 54% dos viajantes querem conhecer praias, né, Pedro? A gente já não tem praia o suficiente por aqui mesmo para o brasileiro procurar por esse destino também no exterior? Sou suspeito para falar também, porque eu acho que praia sempre compõe o destino, né? Eu acho que a gente tem dezenas, centenas de boas opções de praia no Brasil e fora do Brasil a gente também tem lugares fantásticos que, além da gente conseguir matar esse desejo de explorar, né, novos destinos, ter mais conhecimento cultural de uma forma geral, a gente, quando soma isso tudo às praias, eu acho que o relaxamento, o descanso das férias ou daquela escapadinha no meio do ano fica ainda melhor. Então, temos várias boas opções aí, praticamente todos os continentes, praias onde a gente consegue realmente desfrutar de tudo que uma viagem oferece e ainda ter o relaxamento extra de uma bela praia para poder contemplar. Agora, um outro dado interessante dessa pesquisa é a busca por cidades históricas, né? 37% das pessoas ouvidas por vocês querem aí um destino desse tipo. Muita gente tem preferido por que esse turismo histórico, Pedro? Olha, eu fui criado em uma cidade às margens da Estrada Real e muito próximo aqui de Ouro Preto, Tiradentes, em Minas Gerais. E realmente, cidade histórica traz uma imersão cultural muito grande, né? Acaba que em todo momento a gente vê muita coisa que justifica o porquê daquilo tudo, né? E quando a gente vai para outros destinos fora do Brasil também, a gente vê muita informação, muita curiosidade, né? Que acaba nos deixando bem imerso durante aquela experiência. Eu acabo de voltar de uma viagem para a Patagônia e é muito interessante ver como que aquele lugar que é sensacional, maravilhoso, mas era extremamente remoto até poucos anos atrás, né? Onde alguns exploradores começaram a conhecer e divulgar aquela região, né? Que hoje se torna não só um lugar bonito, mas um lugar bonito com uma história super interessante. Então, acho que, assim como as praias, o lado histórico ele tem muita relevância na experiência cultural que nós viajantes procuramos. Agora a gente tem um empecilho grande aí para quem quer um destino internacional no ano que vem, que é o dólar alto, né? Isso pode ser de fato aí um entrave, né, para que as pessoas realizem esse sonho em 2025? Pergunta muito boa. Eu acho que o dólar alto acaba influenciando na viagem de várias pessoas. Muitas vezes influenciando até demais, fazendo com que as pessoas desistam de viajar porque está tudo mais caro agora, vai estourar o orçamento. E eu tenho aqui duas dicas que eu acho que vai ajudar muita gente. Tá? Tem vários países que eu conheço, como por exemplo África do Sul, República Tcheca, Hungria,
Colômbia, Equador, onde a nossa moeda ainda tem um valor muito interessante em relação aos custos da viagem, né? Então a gente consegue aí, mesmo com o dólar alto, o dólar subindo, ter uma experiência de viagem com preço justo, né? E são destinos incríveis, né? A Tailândia, por exemplo, é uma ótima opção também, onde o real tem um valor bem interessante. E, mesmo assim, o mais importante é que, nas suas viagens internacionais, você evite a utilização do cartão de crédito. Porque os cartões de crédito, além do IOF, têm um spread. O que é esse spread? É a diferença do dólar. Sempre há um acréscimo do dólar na maioria dos cartões de crédito, principalmente dos bancos tradicionais. Então, a recomendação é sempre usar uma conta global, que o spread é muito baixo. E o IOF também. Então, acaba ficando aí muito mais barato a utilização de uma conta global do que o cartão de crédito, principalmente nesses destinos onde nossa moeda é ainda mais valorizada. Agora, qual a percepção que você tem para o ano que vem, Pedro? A gente deve ter um ano em que as pessoas consigam viajar mais? Eu acredito que 2025 vai ser ótimo para os viajantes, principalmente pelos feriados prolongados, né? São 9 feriados prolongados. Isso ajuda bastante porque prolonga o final de semana e a gente consegue desfrutar daquele destino por mais tempo, né? Coisa que em 2024 a gente não teve. E eu acho que os brasileiros estão percebendo que viajar não é mais um artigo de luxo, e sim é algo necessário para que a gente consiga, depois de um ano de trabalho, descansar. Eu acho que quanto mais a gente viaja também, mais a gente tem uma empatia geral em relação às outras culturas, aos outros costumes. Isso faz com que a gente cresça não só como pessoa, mas consiga agregar nos nossos negócios, nas nossas relações pessoais, para um crescimento geral, né? Então, acho que o brasileiro que viaja em média de 1 a 2 vezes por ano precisa realmente colocar, principalmente agora no final do ano, no início de 2025, dentro do seu planejamento, pelo menos 1, 2 viagens para que consiga tanto descansar quanto ter esse crescimento aí como pessoa e dentro da sociedade. Eu acho que vai ser um ano incrível para todos nós que gostamos de viagem. E para aquela pessoa que está planejando há muito tempo e ainda não tirou do papel. Agora, quem já conseguiu realizar esse sonho em 2024 disse que está menos estressado, né? Porque conseguiu viajar mais. Esse é o argumento que muita gente dá quando fecha um pacote, mesmo para os destinos internacionais? Esse ano, a gente atendeu mais de 1.200 famílias na nossa agência de viagens, Gerador Viagens e Turismo. E o mais interessante é que existe um perfil que ele se repetiu. São famílias que buscam viajar para dentro do Brasil, de preferência locais que tenham praia, em pacotes de viagem. Aqueles pacotes que envolvem passagem, hospedagem, transporte e passeio. Assim as pessoas têm uma solução completa para poder descansar, ficar menos estressado ou desestressar, né? Depois de um ano cheio de responsabilidades. E o mais interessante é que após as viagens, as pessoas já buscam a próxima. Então, quando a gente percebe que sim, viajar traz aquele relaxamento, aquele merecimento que eu acho que todos nós temos depois de um ano de trabalho, ou depois de um período de trabalho, não necessariamente no final do ano, as pessoas já voltam planejando o próximo descanso, o próximo desfrute. Então, sim, é uma tendência que cada vez mais a gente tem visto aqui. E claro, a gente tem sempre aquela dica que é pesquisar bastante os pacotes, né, Pedro? Qual que é a principal dica aí para que a viagem não vire uma dor de cabeça no fim das contas? Sem dúvidas, o pacote de viagem ele traz muita comodidade para o viajante. Afinal, o que envolve um pacote de viagem? Passagem aérea, hospedagem, transporte terrestre no destino, passeios e o seguro viagem. Então, principalmente esses 5 itens, eles trazem mais segurança e também um preço ainda menor para o viajante. Afinal, os pacotes, na maioria das vezes, têm um desconto, um incentivo pelas agências de viagem, né? Então, eu, como proprietário de agência de viagens, recomendo que sempre que o viajante for buscar uma solução para aquela viagem, já busque um pacote de viagem, tá? E uma forma de você evitar dor de cabeça é exatamente contar com um agente de turismo. Porque a gente sempre acha que nada vai acontecer na nossa viagem, mas nós sabemos que problemas acontecem. E ao invés de você ficar dedicando o seu tempo de descanso, de desfrute, para tentar resolver problemas que muitas vezes você não sabe a solução, quando você fecha a sua viagem, quando você conta com uma agência de viagens para poder te ajudar
naquele seu momento de descanso, seu momento de desfrute, é a agência que vai cuidar de toda a solução de possíveis inconvenientes. E não descuidar, por exemplo, de um seguro viagem, porque muitas vezes o seu plano de saúde ele não cobre despesas médicas fora do seu estado e principalmente despesas no exterior. Então, acho que contar com uma solução completa de pacote de viagem atrelado a um serviço de uma agência de viagem traz uma comodidade para que o viajante possa apenas desfrutar do seu momento de relaxamento. Ainda falando de evitar problemas na viagem, Pedro, a gente sabe que quando a gente viaja por aqui mesmo no Brasil, as coisas são mais fáceis, né? Agora, para o exterior, tem que ter uma precaução maior? Quais são as principais dicas? Para viagens fora do Brasil, eu acho que o ponto principal de atenção é a documentação. Alguns países pedem certificado de vacinação contra a febre amarela, outros países exigem vistos, outros exigem passaporte, em outros a gente pode acessar usando carteira de identidade, porém, com uma validade específica, não pode ser uma carteira de identidade muito antiga. Tem lugar que você não entra com a carteira de habilitação. Então, eu acho que a parte de documentação tem que ser o ponto de atenção principal. E seguido do seguro viagem. O seguro viagem caso você tenha qualquer problema, e olha, como a gente atende muitas famílias, muitos clientes, inconvenientes acontecem. Inconveniente relacionado à saúde fora do Brasil tem uma complexidade muito maior do que aqui no Brasil, que a gente já sabe como as coisas funcionam na maioria das vezes, né? Então as despesas podem ser caríssimas e a viagem virar um pesadelo. Então eu acho que, colocando os três principais requisitos para viagens fora do Brasil para trazer tranquilidade é a documentação, que envolve certificado de vacinação, vistos e passaporte, todos dentro da data, seguro viagem e um chip de internet, para que você consiga se comunicar, né, em qualquer lugar, sem nenhuma complicação. Então, acho que esses três principais fatores são fundamentais. E além do idioma, né? Então, é fundamental que você saiba pelo menos o básico de um inglês, de um espanhol, para conseguir se comunicar, para conseguir tanto se locomover, quanto se alimentar e conversar ali com a companhia aérea e com o hotel, caso seja necessário. Agora, Pedro, qual que é a sua aposta aí para os destinos mais visados, né, em 2025, tanto aqui no Brasil quanto também no exterior? Taila, aqui eu vou nos campeões, né? A gente que atende muita gente na nossa agência de viagens e também a gente como viajante sempre busca destinos aí que são muito bem falados, muito bem divulgados. Aqui eu falo 5 nacionais e 5 internacionais. Então, para os nacionais, Rio de Janeiro, Porto Seguro, Fortaleza, Gramado e Foz do Iguaçu. Eu acho que esses 5 destinos aí, eles têm uma estrutura muito legal para turista e oferecem opções diversas para entretenimento de pessoas que viajam sozinhas, em casal e em família, tá? E para destino internacional, aqui a gente tem muita boa opção. Mas eu acho que Orlando, Buenos Aires, Paris, Nova York e Cancún são campeões aí, oferecem tanto aquela experiência de que a gente estar em lugares que a gente sempre viu em filmes, quanto desfrute de destinos próximos, onde o voo ele é menos cansativo e oferece aí opções super interessantes de gastronomia, de vários deles destinos de praia e também com ótima estrutura para turista de uma forma geral. Também para viajantes solo, viajantes que viajam em casal e viajantes que acabam viajando em família. Então acho que são 10 destinos aí que continuam sendo tendência para 2025. Pedro Moura, especialista em milhas aéreas e empresário do turismo, falando com a gente sobre essa pesquisa aí, apontando o desejo dos brasileiros viajarem mais para o exterior no ano que vem. Pedro, muito obrigada, viu, pelas dicas, pelas informações aqui pra gente. Uma boa tarde. Taila, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar contigo. E para os ouvintes viajantes que quiserem saber mais como viajar com segurança e preço justo, todos os dias eu compartilho muitas informações no meu canal do Instagram, @pedro.gerador. Grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, viu, Pedro? E que seja um ano aí com muitas viagens, viu, para todos nós. A gente faz um intervalo rápido aqui no Estúdio CBN e já volta com mais informações. Estúdio CBN. Alexa, tocar CBN Campinas.
Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo